Jesus acalma a tempestade. Hoje eu quero falar sobre algumas lições espirituais que a gente aprende com essa história. Jesus acalma a tempestade na vida dos discípulos. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente passa por tribulações, a gente passa por problemas e todos nós estamos sujeitos a passar por isso e ninguém está isento. O fato é que em algum momento nós podemos estar nessa tempestade também. E nós vamos encontrar na Bíblia história de pessoas que foram colocadas na tempestade, na fogueira. Elas não queriam ir, mas elas foram colocadas, circunstâncias as levaram ela. Por exemplo, nós vamos encontrar Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel na fogueira, e assim eles foram jogados nas situações. E vamos encontrar os discípulos de Jesus indo a convite de Jesus para participar de uma tempestade. E lá eles tiveram um problema sério na vida deles. E Jesus o livrou desses problemas. Mas o triste é quando as pessoas entram na tempestade sozinho, quando elas buscam problemas para a vida delas, elas buscam problemas que Deus não pediu, elas vão entrar em barcos que Deus não mandou para elas entrar e elas vão ter problemas. Bom, a história é a seguinte, está registrada em Marcos capítulo 4, do verso 35 a 37. Jesus, ele passa o dia em atividade e ali manda que os discípulos à noite entrem no barco enquanto ele vai orar. E os discípulos, eles entram no barco e o fato é que ali há uma grande tempestade. Sabe? E naquele momento dessa tempestade, os discípulos ficaram desesperados, porque eles não sabiam o que fazer. Eles sabiam do problema ali, que era um problema real, não era um problema de brincadeira, era um problema sério, porque estar numa tempestade no meio do mar era algo devastador, era algo destruidor para a vida deles. E naquele momento, eles clamam a Jesus. E Jesus, ele então acalma a tempestade e eles passam a atravessar de forma tranquila. E quais são as lições que nós aprendemos com essa história? A primeira lição é que o fato de seguir Jesus, o fato de ter Jesus no barco da nossa vida, não nos isenta de problemas. Sim, porque às vezes a gente pensa que seguir Jesus é estar isento de problema e não é. Jesus estando no barco da nossa vida, a gente vai ter problemas. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, então o fato de Jesus estar na direção da nossa vida não quer dizer que a gente tem problema. Agora, queridos, o perigo é quando a gente está no barco sem Jesus, que é o caso de Jonas. Aí você tem um problema sem solução, porque sem Jesus no barco é só destruição. Com Jesus, mesmo que os problemas aconteçam, a gente tem esperança, a gente tem solução. Amém? A segunda lição que a gente pode aprender com essa história é que o medo, ele é fruto da falta de fé e do conhecimento sobre quem é Jesus. Quanto mais nós conhecemos sobre Jesus, mais nós vamos ter a certeza de que estamos seguros. Sabe, Jesus estava no barco da vida dos discípulos e aquele barco teve dificuldades. E eles se desesperaram. Sabe, não importa os problemas que venham sobre nossa vida. Se Jesus estiver na direção da nossa vida, nós vamos vencer. Amém? Terceira lição que nós aprendemos com essa história é a seguinte: Jesus tem poder absoluto sobre tudo que acontece, tudo que nos ameaça. Sim, quando os discípulos clamam a Jesus, Jesus acalma a tempestade. E ali, a partir daquele momento, eles tiveram certeza de que Jesus estava no controle. Sabe, vento, mar, tempestade na vida, tudo isso cai diante da volta de Jesus, da voz de Jesus. Quando Jesus fala, tudo isso se acalma, tudo isso se resolve, porque Jesus tem um controle, não é? A próxima lição que nós podemos aprender é que nós precisamos aprender a descansar mesmo em meio às tempestades. Às vezes as coisas vêm sobre nossa vida, elas vêm para nos destruir. E a gente precisa descansar, mas descansar em Cristo, em meio à tempestade, tendo a certeza de que o Senhor vai cuidar da gente. Não importa o que você esteja passando, quais são os seus dramas, quais são as suas lutas. Se Jesus estiver do seu lado, só descansa. Só descansa porque o Senhor tem uma solução para tudo e qualquer problema. Ele tem solução até para a morte. Amém? Ele tem solução para tudo. Outra lição que nós podemos aprender, e essa é a última: conhecer
Nossa identidade em Cristo nos traz paz em qualquer situação. Precisamos conhecer a nossa identidade. Quem nós somos? Aonde estamos? Os discípulos, eles não sabiam que eles eram chamados de Jesus. Eles não tinham certeza de que Jesus tinha controle absoluto. A gente precisa ter essa identidade. Quem somos nós? E ter a certeza de que mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio ao caos de tudo que acontece aqui conosco, Jesus está no controle e na direção de todas as coisas. Quando sabemos quem somos nele e somos filhos amados, podemos enfrentar qualquer dificuldade com coragem, com fé e também esperança. Que Deus possa abençoar você. Não pense que os problemas dessa vida são para destruir sua vida. Os problemas dessa vida é para te fortalecer em Cristo. Deixe o Senhor na direção da tua vida a cada dia. Agora, não entre no barco sem Jesus. Sem Jesus, você pode estar no palácio, que ali não é bom. Com Jesus, você pode estar na fogueira, na fornalha, na cova dos leões, que você vai ter segurança, porque o Senhor Jesus é a nossa proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas são as palavras de Jesus. Pense nisso. Coloque o Senhor no barco da tua vida e o Senhor vai cuidar de cada detalhe. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos até viver nesse mundo com dificuldades, com os problemas. Enquanto houver pecado, vai ser essa a nossa caminhada, mas com Jesus a esperança. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Coloque o Senhor na vida, nos teus projetos, na tua direção, e você vai ter vitória. Amém? Deus seja louvado.